Estamos começando mais um episódio da Escola do Varejo e hoje o meu amigo Ricardo, irmão e sócio, aconteceu um problema e não pôde comparecer. E hoje nós estamos com um convidado bastante interessante. Ele é representante especialista no ramo de embalagens e food service. Ele começou a trabalhar aos 14 anos de idade. Teve também uma experiência incrível ano passado. Foi chamado ao palco de uma convenção nacional de uma grande empresa. Ele também tem um podcast chamado LucaCast. Uma frase que lhe resume. E não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Estamos aqui com Flávio Monteiro. Seja bem-vindo, Flávio, à Escola do Varejo. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Pois é, então a gente está aqui. Esse papo a gente já tinha meio que alinhado um tempo atrás, né? Mais questão de agenda. Mas hoje aconteceu e é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que esse é a forma de comunicação e das pessoas interagirem com empresários, com pessoas que estão no mercado, que eventualmente a gente não teria uma oportunidade de quem está assistindo sentar comigo para bater um papo. E tantas pessoas que passaram aqui, que eu acompanho o podcast de vocês, tantas pessoas interessantes. Então, vamos lá conversar, vai começar esse papo aqui, não tem muito ensaiado não, e a gente vai falando, né? E é engraçado porque eu estou do outro lado, né? Eu tenho um podcast, como você falou, e por coincidência ou não, eu fiz um podcast com uma pessoa e essa pessoa disse assim, tá na hora de você gravar um podcast você contando a sua história, né? No outro dia você confirmou comigo, então vamos contar a história. Nós já tínhamos até combinado, né, ano passado, mas teve as feiras, atrapalhou. Muita agenda da gente é complicada, né? Remarcar. Mas você falar aqui também que teve uma experiência incrível ano passado, foi chamado a um papo de uma convenção. Qual foi essa? Rapaz, eu tenho desde 2018, 2019, principalmente isso acelerou muito na pandemia, que eu entendi que a nova forma de fazer negócio depende muito agora da comunicação, de como você se posiciona. A rede social está aí, e eu sempre digo que a rede social é a maior vitrine que existe para você ser reconhecido no mercado, passar sua autoridade, e que o mercado conheça quem é você e principalmente o que você vende, que é o meu caso, que eu sou representante comercial. Então, se eu disser a você que eu sou extremamente tímido, mas eu encontrei nos meus vídeos, comecei a produzir conteúdo, e quando eu olho meus conteúdos do começo, eu tenho até vergonha alheia. Mas estão todos lá porque eu sempre gosto de olhar para trás e dizer onde é que eu posso melhorar, né, para a gente evoluir. Então, hoje, como representante, eu tenho 25 mil seguidores, que é uma coisa que eu não conheço muita gente que tem. E eu faço o que as indústrias e as marcas estão começando a fazer, mas demoraram muito para fazer. Que é o quê? É você botar, que eu chamo de humanizar a marca. É ter alguém por trás da marca, mostrando o que é a marca. Porque, na verdade, a gente não vende produto. A gente vende uma solução. A gente vende um remédio para algum problema que a pessoa está passando. Então, eu entendi que a minha comunicação facilitava que as pessoas entendessem aquilo que eu estava ofertando para o mercado. Isso tomou uma proporção e teve uma convenção nessa indústria ano passado e me chamaram no palco para me contar o que eu fazia e como eu cresci nas redes sociais, né? E é interessante que a gente que não tem muita noção do alcance da gente. É impressionante. O diretor da empresa, no meio de todo mundo da plateia, são 84 representantes, uma convenção a nível Brasil. Perguntou quem segue já conhece ele. Cara, a metade da galera, eu não tinha noção daquelas pessoas me conheciam. E ele fez assim, agora quem não segue, vai seguir. Eu estava com o celular no bolso. Ele botou o meu Instagram lá, eu só vi o celular vibrando. E no final, o que valeu muito a pena é que no final um colega chegou para mim e fez, cara, eu usei muito os seus vídeos para vender. O seu conteúdo convencia os meus clientes. Eu uso o seu conteúdo para convencer os meus clientes para colocar aquele produto lá. Então, isso é a força da rede social, né? Que a gente, como representante, não tem outro caminho. Eu sempre digo assim,
O poder de decisão do consumidor hoje está aqui. A decisão ele decide aqui. O ponto de venda é a experiência. Então, é raras as pessoas que decidem um produto no ponto de venda. Ele já vai decidido aqui. Então, quando eu entendi isso, e eu entendi isso lá, como eu falei assim, lá no 2018, 2019, porque eu fiz uma coisa logo no comecinho, já observando esse movimento do mercado, né, principalmente das redes sociais. Eu vi a minha esposa e minha filha dizer assim, não, você viu a blogueirinha fulana que ela ganhou um recebido. Recebido. Aí eu disse, o que é recebido? As lojas, né, chegavam, entregavam para as pessoas divulgarem. Eu disse, como é que eu uso isso no meu negócio? Porque eu acho que a gente, profissional de venda, que eu sou meio marqueteiro também, eu sempre estou observando muito os movimentos do mercado. Porque eu não posso ficar preso somente, eu vou lá no Luiz, dar um pedido. Pronto. Não, cara, tem muita coisa acontecendo e muito insight ali que você pesca para usar no seu negócio. Eu disse, vou fazer alguma coisa parecida. Então eu trabalho muito com confeitaria e embalagem, eu sou especializado nisso. Eu chegava para as confeiteiras que eu conhecia, e até as que eu não conhecia, eu fazia um kit dos meus produtos, eu digo, vou fazer recebido para esse nicho de mercado com os meus produtos para as confeiteiras. E eu entregava, eu ia até na casa dela, no ateliê, eu entregava, mas eu não pedia para postar, porque eu descobri que isso era automático. Quando ela via o produto, ela abria o Instagram, nos stories, fazia, olha, Flávio esteve aqui e me deu esse kit. Isso eu comecei a ter visibilidade. Porque todo mundo quer receber um presente, né? A princípio era por interesse, mas depois as pessoas começaram a entender que, cara, ele é do mercado, ele entende o que a gente precisa e ele às vezes tem a solução que eu não sabia que existia. Então isso fez eu crescer e investir e estudar cada vez mais sobre redes sociais. Porque não é só fazer uma história, é tudo que está por trás, é um gatilho, é um gancho, é o que é que você vai comunicar. Eu nunca falo, esse produto é feito... Não. Esse produto vai resolver isso, isso e isso. Porque quem trabalha com food service, principalmente, a gente vende, como eu falei, a gente vende a solução para uma dificuldade. E aí, fui convidado para contar isso. Eu recebo muito colega, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Cara, o grande problema não é que você tem vergonha, é que você tem medo do julgamento dos outros. Porque o que eu fui chamar de blogueirinho, ou blogueirinho, ou blogueirinho, quem me chama de blogueirinho, ou que massa que você está fazendo, como é que você faz? Então, você tem que ter resiliência e continuar fazendo, independente se vão chamar você de blogueirinho ou se vão aplaudir. Isso não vai me interferir no que eu tenho planejado e meu objetivo. O que um representante, um vendedor precisa fazer para sempre estar na mente de um cliente ou ser lembrado? Você tem que ser proativo e não se esconder de problema. O problema chegou, irmão, vai levar pancada. Porque a gente não tem autonomia para resolver pela indústria e a gente tem que resolver o problema do cliente. E eu me preocupo muito mais com o sell-out do cara do que com o sell-in. Você tem que se preocupar não com o que vendeu. Você tem que se preocupar em fazer o seu cliente vender. Então, muitas vezes eu vou na loja e tem muita loja que chega para mim e diz, Flávio, eu estou com esse produto aqui, está meio parado. Vem aqui na loja e faz um vídeo. Eu cheguei a um nível assim, de tantas pessoas me conhecerem que eu chego na loja e faço isso. Pessoal, aqui tem esse produto, tá, serve para isso. Então, hoje os clientes têm em mim como... Eu digo sempre assim, eu sou o seu maior vendedor. Porque eu faço o sell-in e sell-out. Faz e acontecer. E o sell-in só vai acontecer pelo sell-out. Não vai acontecer sell-in se não tiver sell-out. Então, eu vendo, mas a minha preocupação é fazer esse cara vender aquele negócio. Entendeu? Então, e eu digo sempre assim, nem todo produto é para todo cliente. Então, você analisar o perfil do cliente, o perfil do consumidor que frequenta a loja dele, o perfil de onde ele está, o ambiente. Eu tenho que analisar tudo, porque vai vender de A a Z. Irmão, isso é ilusão. É o mundo perfeito. Mas a gente tem que saber que o Brasil é gigantesco. O estado de Alagoas tem diferentes costumes na capital. Em Arapiraca não é a mesma coisa.
Às vezes o que vende em Maceió não vende em Arapiraca e vice-versa. Então, como é que eu posso generalizar e botar tudo no mesmo bolo? Não tem como fazer isso. Então, eu me preocupo muito com isso. E eu acho que isso aí, acho que credibilidade é uma coisa que não compra na farmácia. E a gente vai construindo. Então, isso é fundamental para quem quer seguir carreira, né? Principalmente na representação comercial, é você fazer com que o seu cliente entenda que na hora do BO você vai estar lá para resolver. E BO tem, todo dia. Você sabe, né? Mais do que ninguém, você sabe. Quais são os principais desafios hoje que é enfrentado ao trabalhar com clientes que é da área de food service? Fazer com que ele entenda que food service não é preço. Food service é performance, custo-benefício, rentabilidade e padronização. Vou dar um exemplo para você. Você conversa com uma pessoa que diz assim, eu vou para a China, eu vou para a Índia, para uma cultura que é totalmente diferente da nossa aqui, com as comidas exóticas. Primeira coisa que o cara faz mas tem McDonald's, né? Por quê? Porque ele sabe, se ele comer o McDonald's na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, é a mesma coisa. Isso é a essência do food service. É o padrão. Então, o cara que arrisca uma receita, não, vou fazer esse ingrediente. Aí, na próxima vez, eu vou fazer com outro. Se eu for no seu restaurante e já sou acostumado e tenho um hábito de ir lá comer esse prato, se eu for de novo e esse prato estiver diferente, eu vou dizer, eita, mexeu aqui na receita, já não está do mesmo jeito. Então, o segredo de se manter no food service é você ter a padronização. Aquele prato, eu posso ir lá 10 vezes e eu vou comer do mesmo jeito. Da mesma coisa, eu vou sentir o mesmo sabor e ter a mesma experiência. Então, o food service ele precisa ter esse cuidado de ter uma ficha técnica, uma padronização, entender custos, usar muito tecnologia. A tecnologia está muito crescente e avançando muito no food service. Porque cada dia que passa, mão de obra está mais difícil. E mão de obra especializada no food service, vou dizer a vocês, é muito difícil e vai se tornar uma coisa muito rara. Tanto para vendedor de food service, que é uma coisa que você não vai achar vendedor de food service. Você vai ter que... A empresa, eu vou falar assim, distribuidor, especificamente, ele vai ter que se tornar uma escola, se quiser atuar no food service. Por quê? Porque você tem que formar o profissional. Porque o profissional... por exemplo, se me ofertarem hoje uma representação, por exemplo, vou dar um exemplo, papelaria. Eu vou agradecer, mas eu vou... Por quê? Porque eu tenho que ter 2 cérebros. Que é um mundo completamente diferente. Eu estava no final do ano, um grande player aqui do mercado me chamou para conversar porque ele queria implantar uma equipe de food service. Primeira coisa que eu disse a ele, você vai ter 2 empresas na sua empresa. Esse projeto você vai ter gestão e equipe totalmente diferente do que você faz no varejo. Não coloque um profissional de vendas para fazer varejo food. Não vai dar certo. Porque o profissional de food, eu preciso entrar na tua cozinha, entender um pouco de cozinha, entender o insumo que você tem, os seus processos. Eu tenho que investir tempo para entender qual é a sua necessidade. Se eu não fizer isso, não vai adiantar. Já vi várias vezes eu deixar um produto lá para o cara testar, eu voltar lá, o produto está fechado e ele dizer, não prestou não. Ele nem usou, amigão. Sabe por quê? Porque existe um hábito. Ele já está habituado a fazer daquele jeito. Você tem que ter a resiliência, a persistência para chegar. Não, mas vamos testar. Eu testo com você. Aí todos os produtos que eu trabalho, eu uso, eu testo. No meu escritório eu tenho forno, tenho fritadeira, eu tenho fogão, eu tenho micro-ondas, eu tenho batedeira. Eu testo tudo, eu faço tudo. Então eu sei o que é que eu estou fazendo. Então, se eu entrar na tua cozinha e o cara vier me questionar, eu tenho um argumento técnico para a gente discutir. Mas vamos fazer desse jeito? Então, é como eu falei, esse profissional hoje está muito difícil. É por isso que a empresa tem que virar escola.
para formar essa equipe. Agora, amigão, depois que você forma, você voa. Você voa porque você, quando voltar na cozinha do cara, o cara já vai lhe olhar de outro jeito. Ele não vai olhar só com o cara, veio me vender, não sabe nem o que é que vende. Porque um chefe de cozinha, um padeiro, por exemplo, se ele fizer uma pergunta e você não souber responder, eles não sabem nem o que é que ele está vendendo. E eu vejo também que nesse segmento eles são muito barristas, né? Quando quer mudar de um produto para outro. Total. Mas é questão de cultural e não querer experimentar o novo. Faço desse jeito, vai me dar mais trabalho isso. É o que eu escuto muito. Ah, não, eu já faço desse jeito, quero mudar não. Então, essa resistência à mudança. Mas aí, quando você mostra um produto, cara, tu vai sair mais cedo. Eu vou ajudar, eu não vou lhe ensinar nada, mas eu vou lhe ajudar aqui para você ter uma performance que você vai economizar seu tempo. Você vai ter mais praticidade. Aí para lhe escutar. Pelo menos isso. Porque se você for lá vender produto por produto, eu já uso esse aqui, tá bom, para mim. Ele não vai querer mudar. Tem muita resistência à mudança. Então, se você não for um profissional, que você tiver o mínimo de conhecimento, pelo menos o mínimo, você não vai avançar. Não adianta. Você vai bater cabeça e... Ah, food service não presta. Food service cresceu mais do que o varejo em 2025. E a gente está só começando, tá? Eu acredito muito. Eu estava lendo... Eu participei hoje de manhã de uma reunião de uma empresa e ele mostrou os gráficos, assim. A tendência é... É decolar, hein? E eu vejo também que os distribuidores estão começando já e-commerce, né? Vender diretamente, você fazer o pedido. Sim. Distribuidora... Porque, veja só, eu sempre digo que o ativo mais escasso do ser humano é tempo. Né? Eu trabalho e conheço muita gente confeiteira. Eu tenho certeza que na sua rua, no seu bairro, tem confeiteira. Tem. Só que às vezes ela não tem nem o nome na porta. Correto, realmente é. É uma capilaridade que a gente não consegue mensurar. Ela faz bolo por encomenda. Só que eu vou dizer o dia a dia dela. Se você tiver a oportunidade de conversar com ela, dizer assim, ela é quem compra, ela é quem faz a encomenda, ela é quem produz. Então, é ela para tudo. É ela para tudo. Essa profissional, cara, ela não tem tempo. Ela não tem tempo livre. A confeitaria me ensinou, logo no comecinho, eu fui conversar com uma senhorinha, ela era confeiteira. E eu fui dizer a ela, por que a senhora não usa esse produto? Isso eu nunca esqueço disso. Ela disse assim, meu filho, quando eu pego um produto aqui que eu não conheço, que eu nunca usei, e não dá certo, eu vou dar um exemplo aqui, chocolate em pó. Eu não perdi o chocolate em pó. Eu perdi a farinha de trigo, eu perdi a margarina, eu perdi o fermento, eu perdi o açúcar. E o pior, se eu insisto, disse, não, mas eu vou fazer esse bolo aqui para levar para uma festa e eu não vou perder minhas coisas. Sabe o que eu vou perder? Nessa festa tem 20 mães que poderiam encomendar meu bolo. Se o bolo for ruim, essas mesmas 20 mães dizem para mais 3 que o bolo não presta. Não, só não encomende bolo da fulana, porque não presta o bolo dela. Então, e o recurso desse pessoal é um recurso limitado. Ele não pode estar, não, vou arriscar, vou comprar isso aqui, vou arriscar. Então, a gente tem que ter... Eu sempre dou um exemplo para os meus clientes que têm loja de festa e embalagem, por exemplo, que quem trabalha nesse segmento de food service tem que trabalhar com 0 ruptura. É impossível. Mas... Porque a venda perdida no food service, você nunca mais vai recuperar. Principalmente na confeitaria. Vou dar um exemplo. Acho que você não tem filho, né? Não. Pronto. Mas você imagina se você tivesse um filho, certo? Hoje, dia 16. E o aniversário do seu filho fosse dia 20. E você vai encomendar... Você tem loja de festa, vamos lá. Olha o cenário. Você tem uma loja de festa e embalagem. Você tem um filho que vai fazer aniversário dia 20. E você encomendou o bolo a uma confeiteira que é sua cliente da sua loja. Certo? Sabe quando é que ela vai comprar os ingredientes para fazer o bolo do seu filho? 2 dias antes. Aí ela não faz um bolo para ficar uma semana parada, 5 dias parada. Ela faz um bolo para um dia antes, pelo menos. Aí ela vai na sua loja um dia antes comprar os ingredientes para fazer o bolo do seu filho. Só que não tem ingrediente. Você acha que ela vai chegar para você e vai dizer, Luiz, a festa do seu filho é dia 20. Bora remarcar ela para o dia 25?
Isso é a confeitaria. Entende? Isso é a confeitaria. Ela vai uma vez, não tem um produto, não tem ingrediente. Ela vai a segunda, não tem, aí ela vai em outra, onde tenha. Então eu sempre digo, cara, esse, é por isso que eu digo, é um mundo diferente. Porque se eu for no supermercado para comprar um sabão em pó X, se não tiver, eu compro o Y. Não vai fazer muita diferença. Mas por food service, aí eu falei de uma microempreendedora que é uma confeiteira, mas eu vou falar de um restaurante que tem o cardápio. E tu não entrega, por exemplo, o salmão do cara, que tem no cardápio dele, e todo dia chega cliente pedindo. Como é que ele vai fazer? Vai tirar do cardápio? Ou você vai chegar no restaurante e vai dizer assim, eu não tenho salmão hoje. Eu fui recentemente lá em Maceió, eu fui no restaurante comer uma determinada, vou dizer assim, porque as pessoas podem saber quem é, para comer uma determinada comida, que é a especialidade do restaurante. Cheguei lá e disse, não tem. Pô, uma frustração. Quando é que eu vou voltar lá? Eu vou pensar duas vezes. Primeiro que era longe de onde eu estava, e segundo eu vou pensar duas vezes para voltar, pô. Vai que não tem na segunda vez. Então, o food service é um mundo à parte. É um mundo à parte. Mas é um segmento de mercado. Eu gosto muito eu sou muito observador de tendências, eu vou buscar o que é que está acontecendo, principalmente de comportamento. A gente precisa estudar comportamento das pessoas. Eu fui numa palestra do Sebrae sobre futurismo. E ele disse assim, os netos de vocês vão conversar um com o outro, com um primo assim, vai dizer... com os amigos vai dizer assim, na casa do meu avô tinha uma máquina lá que saía fogo. Fogão que sai a fogo é um negócio que daqui a algum tempo não vai mais existir. Em São Paulo já está fazendo apartamentos que não tem cozinha. Ninguém vai mais cozinhar em casa. Então, isso é food service. O food service não é só você sair da sua casa e ir no restaurante. O food service é o restaurante ir para sua casa. É food service. Você está com alimentação fora do lar. Então, esse é um segmento que... E um paradigma que eu vejo muito aqui em Alagoas, principalmente. As pessoas acham que só existe food service sim, na capital e no litoral. Eu digo assim, Arapiraca tem as melhores casas de Alagoas. Não deixa nada a desejar. O food service aqui bomba. Eu digo sempre, os clientes meus que são distribuidores, dizem, cara, eu teria um vendedor só para a Avenida Cecicunha. Só para Cecicunha eu teria um vendedor exclusivo para ela. Para estar lá todo dia. Porque o food service está em todo canto. Inclusive no sertão tem food service. Eu fui para Piranha, lá tem um complexo lá de restaurantes. Eu sou super curioso. Tinha um restaurante do lado do outro assim. E eu fui conversando com as pessoas. Pô, é um lugar turístico. Vem gente do Brasil inteiro para conhecer. Eu falei, você compra onde? Cara, é a dificuldade. Eu tenho que ir para Arapiraca. O cara sair de Piranhas para Arapiraca para comprar insumo. Olha quanta oportunidade que não existe no mercado. Tá uma lacuna aberta, né? Gigantesca, gigantesca. Aí você vai para fora, como eu viajo, conheço muita gente de fora. Cara, o food service lá fora tá anos-luz. É porque, é como eu falei, mas as pessoas investem na sua empresa como uma escola de formação de profissionais. É preciso que as pessoas aqui botem isso. E uma coisa que eu digo assim, se eu tivesse supermercado, eu rolaria uma sessão de food service. Porque, como eu falei, a microempreendedora, ela tem um supermercado próximo à casa dela, mas não tem um insumo que ela precisa. Aí ela tem que se deslocar para uma loja especializada para comprar alguma coisa. Ah, mas aí não era para ter tudo de uma loja de festa. Mas, pelo menos, o essencial deveria ter. Porque, é como eu falei, é um mercado muito capilarizado. E a gente não consegue mensurar. É um mercado que cresce, só para você ter ideia, toda a convenção de indústria que a gente faz é um mercado que cresce 2 dígitos anos fácil. E a confeitaria, principalmente, é um mercado que ela cresce na crise. Porque eu tenho um podcast. Então, todas as pessoas, todas, sem exceção, todas, a confeitaria entrou na vida delas, não foi nada planejado. Complemento de renda. Ou fiquei desempregada, vou para a confeitaria. Então, na crise, a confeitaria cresce. A confeitaria cresce na contramão do mercado. Quanto mais crise, mais cresce. Porque as pessoas... Na pandemia foi absurdo. Eu conversava com gente que o dono de loja que ele fazia assim, cara, o que está entrando de gente aqui que eu nunca vi na vida.
indo para a confeitaria, porque acharam na confeitaria, naquela época de pandemia, terapia, estava em família, eu vou fazer em casa. E aquilo se tornou um hobby, um negócio, que os amigos começaram a pedir, a família começou a pedir, e se tornou um negócio. A última pessoa que eu entrevistei, ela é engenheira civil. Ela era engenheira de formação e trabalhava na construtora. Largou a construção, a construtora, a engenharia civil, se tornou confeiteira, fazendo o maior sucesso. Então é um mercado gigantesco. Eu conheço confeiteira que não tem plaquinha na porta, que ela consome 100 caixas de leite condensado por mês. 100 caixas fechada, PEC com 27. É um mercado que algumas têm um ticket médio que muito varejinho pequeno não tem. Realmente. Então, é um mercado pujante, muito, e que cresce demais. Né? E tem muita gente entrando nesse mercado que já está enxergando, né, que tem aí uma oportunidade para você atender esse público. Tanto tem players aí montando lojas de food service, especializadas em food service. Gente grande do varejo está montando a loja especializada em food service. E eu vi reportagem que a tendência é botar 20 lojas, já tem projeto. Então você começa a enxergar que, opa, o mercado está se encaminhando e as pessoas começando a enxergar esse negócio que é um negócio grande. Ô Flávio, um exemplo. Eu sou um empresário, ou vou ser um microempreendedor, e eu quero abrir uma loja de vender embalagens e food service. Por onde começar? Você tem alguma ideia? O que eu vou colocar naquela loja que mais vende? Um exemplo, uma loja de esquina no bairro, Tá. para atender essas confeiteiras, essas pessoas que fazem. O que colocar nessa loja? Cara, isso aí, pela experiência que a gente tem, assim, eu faço para você, você tem que começar com isso. Ó. O que é que você vai ter para produção? Farinha, margarina, leite condensado, chocolate. Beleza, produziu, você vai ter que servir, vai ter que entregar. Então, você tem que pensar no tudo. Quando eu entro numa lanchonete, num restaurante, assim, eu digo assim, eu tenho que estar na cozinha até na caixinha do motoboy na hora que ele for fazer a entrega. Ou seja, eu tenho que estar no ingrediente da produção, a embalagem que vai sair para a entrega. Então, você tem que pensar nisso. Qual o processo que uma pessoa leva para fazer um bolo? Então, os ingredientes, ela vai ter que ter uma embalagem para servir e vai ter que ter outra embalagem para despachar, porque vai ser pelo delivery. Então, existe o básico. E no básico, que resolve, que atende. Quero uma coisa mais específica. Aí já aí abre-se um leque absurdo de tecnologia, de inovação, de coisas que vão acontecendo. Vou dar um exemplo para você. Morango do Amor. Que foi uma loucura. E foi do nada que aconteceu aí. Do nada. Muita confeiteira, eu brincava assim, Deus me livre fazendo morango do amor. 3 dias depois, ela postando história fazendo morango do amor. As mulheres assim, mas eu não tenho como não produzir. Porque o cliente dele não pede, ele exige. Eu quero morango do amor. E ela teve que fazer. Ela vendeu 1.400 morangos do amor no final de semana. Num final de semana. Eu estava em São Paulo nesse processo da época do morango do amor. E eu fui, gosto daquele no Mercadão. Aquele Mercadão do centro municipal ali. Velho, a galera que tinha loja dentro do Mercadão estava do lado de fora com van e caminhão. Só com caixa do morango do amor. A mulher parava com o carro do lado. O cara pegava as caixas, botava dentro do carro, ela passava o cartão e ia embora. Aquilo foi uma loucura. Aquilo acontecer de novo, uma trend dessa acontecer de novo, pode ser que aconteça no próximo final de semana. Mas isso é a confeitaria, entendeu? Teve gente que depois do Morango do Amor reformou casa, viajou para o exterior, que eu conheço. Comprou equipamento para produzir. Então, você entende... E a margem lá em cima. Aí em cima, e você entende a força disso? Que como consegue transformar a vida de tanta gente. Do nada, fazendo Morango do Amor. Eu conheço uma pessoa que, há uns 5 anos atrás, foi fazer panetone trufado. Terminou no Natal, vendeu tudo. Eu virei noites produzindo. A recompensa, aquela mimimei, foi passar em Paris, irmão. Uma pessoa que nunca saiu do Brasil. Você tem noção do tamanho do que isso proporciona, como é forte. A pessoa que eu entrevistei, ela disse na Páscoa do ano passado, quando ela entregou a última encomenda de ovo de Páscoa,
ela deitou no carro e ela dormiu de um jeito que o esposo dela não conseguia acordar. Porque ela estava 48 horas fabricando. Bastidor, aí você olha o Instagram da confeiteira, meu Deus, tudo é glamour, né? Olha só. Mas bastidor é... Porque muitas dessas empreendedoras, elas são só... Ela é quem faz tudo. Mas ela se agarra naquilo como se fosse a oportunidade da vida. É por isso que eu sou apaixonado por essa coisa da confeitaria. E eu criei um podcast porque, na verdade, eu queria escrever um livro. Eu queria escrever um livro que cada capítulo fosse uma história de uma confeiteira que eu conhecesse. Aí eu digo, vai ter quantas edições, né? Porque cada dia que passa eu vou conhecendo mais gente. Aí eu digo, eu vou fazer diferente. Comecei a assistir podcast, eu digo, vou fazer um podcast para chamar essas pessoas que elas contem as suas histórias. Hoje, assim, tem um fila até maço de gente que, eu quero contar minha história, todo mundo quer contar a sua história. Mas 99% das histórias que sentam na minha frente e contam são histórias que, cara, você se arrepia do que a confeitaria proporcionou para essa galera. É impressionante. É impressionante. Então, assim, ter a receita do básico para você atender esse público, isso é fácil. E até disse assim, eu sou uma pessoa, eu conheço muita confeiteira porque eu vou na casa delas. E uma coisa que eu aprendi é fazer pergunta. Eu não quero ter todas as respostas, mas eu quero saber fazer as boas perguntas. E eu pergunto, qual é a tua dificuldade? E a partir da informação delas é que eu busco a solução da embalagem, do ingrediente, de um jeito de fazer. Então, para a gente que trabalha com food, a gente precisa saber fazer pergunta. Se não souber fazer pergunta, a gente não vai entender nunca o que é que se passa na cabeça dela. E às vezes um detalhe, uma coisa que, poxa, é mesmo. Eu fazendo assim, eu vou ganhar tempo, eu vou ter produtividade, enfim. Então, quer entender o que é que uma confeiteira precisa? Pergunta. Pergunta que elas dizem. Isso é a coisa mais fácil do mundo. E engraçado que hoje elas mandam para mim. Elas mandam direct, eu mando pelo WhatsApp, alguma coisa que vê na internet. Flávio, vai buscar isso pra gente. A construção disso aqui é uma coisa que, para mim, não tem preço. Porque isso aí eu me tornei uma referência para ela. Que ela vê em mim alguém que, poxa, isso aqui serve para mim, vou pedir para Fábio trazer. Às vezes é coisa de fora do Brasil, eu disse que não tenho como fazer. Mas eu mando para a indústria. Tem indústria mesmo, eu tenho uma indústria de utensílio que eu trabalho com eles quando eles eram na garagem de casa. E hoje eu digo assim, vê esse produto aqui, lança esse produto que o pessoal está pedindo. Eles vão e fazem. Então, assim, é muito bom isso aqui, porque você consegue ser essa referência para essa galera, entendeu? Para esse pessoal. Então, assim, e é engraçado porque eles ficam chateados. Pô, eu pedi e você não trouxe, não sei o que. Eu disse, não, mas calma, não é, a indústria não fabrica de uma hora para outra, não. A gente vai entender demanda, eu tenho que explicar. A indústria fabrica um produto, mas para fabricar um produto tem vários processos que elas têm que fazer para entender se realmente tem a viabilidade do que você está pedindo. Mas a gente tenta resolver. Mas não tem muito segredo, não, na confeitaria. Para você atender esse requisito básico, para alguém que quero começar nesse segmento do mercado aqui, tem assim... lógico que se você quiser, né, quero coisas diferentes, sim, aí o mundo não tem limite. Para a imaginação, para essa galera, não tem limite. E na parte de embalagens, qual a maior dificuldade hoje, geral, dos clientes? Embalagem, eu digo o seguinte, a primeira impressão, a gente come com os olhos. Né? Uma vez eu trabalho com embalagem, que é uma embalagem de alumínio, uma marmitinha de alumínio, com a embalagem com a tampa PET, a transparente. E eu fiz um vídeo, eu peguei, fiz um brownie, coloquei e peguei a embalagem normal com a tampa fechada. E fiz o vídeo perguntando, qual dessas você compraria? De cara. É mais fácil a que você está vendo o produto. Então, eu sempre digo para elas, a embalagem, cara, é um porta-joia para vocês. A embalagem é o que vai chamar a atenção dos seus clientes. Então, assim, as pessoas têm que entender que talvez a receita seja a mesma, mas a forma que você vende é que vai fazer a diferença. Hoje não é tanto o que você vende, mas é muito como você vende.
É como você mostra, como você apresenta. Embalagem hoje faz total diferença. E para qualquer segmento. Não estou falando somente para confeitaria. Por exemplo, eu vendo uma bandeja para açougue, que ela é uma bandeja absorvente. Se eu colocar uma bandeja absorvente com a carne, bandeja fundo preto, fazendo contraste, a carne vermelha em cima, o aspecto visual vai chamar a atenção. E se eu pegar essa mesma carne, botar na bandeja branca com sangue escorrendo, acumulado... O cliente não vai querer. Então, a embalagem é a roupa do que você vende. Você tem que ter o mesmo cuidado. Eu digo sempre, vocês têm que ter o mesmo cuidado que vocês têm com ingredientes, vocês têm que ter com a embalagem. Né? Só que assim, eu faço sempre o caminho inverso. Eu pego as embalagens, ainda faço essa coisa de leva para formadores de opinião. Pô, gostei. Não, pede na loja. Aí a loja compra. Por quê? Porque eu faço a demanda. É como eu digo, eu faço o sell-out, eu faço a demanda. Uma vez, engraçado, que eu trabalhava com um corante para bolo. Eu pedi que a fábrica mandasse umas amostras para mim, eu fiz um kit de corante, e acho que deu umas 10 kits de corante assim, distribuí. Aí a dona da loja ligou para mim e disse assim: Flávio, pega um papel e uma caneta aí. Aí eu, sim, diga, anota aí. Aí o que foi? Um vermelho, tantos azul, tanto amarelo. Aí eu, o que é isso? É um corante que todo mundo está pedindo aqui, que está dizendo que você está vendendo. Então, você está entendendo? Você gerou a necessidade. Eu gerei a necessidade. Exatamente, exatamente. É como eu falei, ela não vai arriscar. Eu deixei lá, ela testou, ela provou. E a influência disso é gigantesca. Se a gente souber usar essa ferramenta. E as micro-influenciadoras, que eu digo assim, na comunidade tal, em Arapiraca, eu sei quem influencia aqui, eu sei quem é influenciador no Sertão. Eu conheço confeiteira no estado todo, no Brasil todo, na verdade. Então, eu sei, às vezes eu ligo para a indústria, ó, manda o material para essa menina aqui, para essa confeiteira, lá de Feira de Santana, da Bahia. O cara manda, cara, já teve gente ligando para ele comprar. Por quê? Porque tem muito isso. Quem é a minha referência? A referência é o Luiz. Ou se o Luiz usou, então é bom. Então, a gente tem que ter essa visão. De ter essa estratégia, de planejar como é que eu quero escalar meu negócio aqui, através de gente que influencia. Então, embalagem é um negócio que hoje é fundamental. E, cara, cada dia que passa, a galera tá fazendo as embalagens que você olha assim, meu irmão, saiu muito do convencional. Muito do convencional. As embalagens hoje estão criando vida. É tão relevante como o próprio produto. Entendeu? E isso no food service é fundamental. Saco para delivery, que é aquele saco do fundo quadrado. Aquilo, eu trabalho com uma fábrica de papel. O dono da fábrica, antes da pandemia, o dono da fábrica estava vendendo a máquina, porque ele não vendia nada. Na pandemia, ele procurou máquina para comprar. Pra você ter ideia de números, uma máquina dessa, ele vendia na época, ele comprava antes da pandemia por R$150 mil. Na pandemia, o cara estava pedindo 1 milhão na mesma máquina. Hoje você não vê um delivery sem um saco quadrado. Não existe. Ele já virou. Já é com a frasezinha, né? O impresso você imprime com a sua própria marca. Mas hoje explodiu. Era um negócio que não existia. Não existia, ninguém comprava. O dono da indústria, ninguém compra isso. Hoje eu estou procurando máquina no Brasil inteiro, não acho para... Não consegue atender mais, porque as lanchonetes, os pedidos... Exatamente. Boa, né? Delivery. Delivery foi... na pandemia, eu não passei um dia em casa, todo dia para o escritório. Eu nunca vendi tanto na vida. Só que eu tinha um problema. As indústrias não tinham mais como atender. Porque as indústrias entrou naquele programa do governo de dispensar algumas pessoas e tal, porque... E isso é normal, ninguém sabia o que ia acontecer. Pô, ninguém tá, a loja, o varejo fechado, tudo fechado. Eu vou produzir para quem? Só que inverteu. Foi uma loucura. E muita gente, mas bicho, o dia só tem 24 horas, não estamos conseguindo fazer um dia com 30. A máquina só produz 100, ela não tem como ela fazer 110. E, cara, é um mês para entregar teu pedido. Não, bicho, não tem o que fazer. Mas explodiu. O delivery,
chegaria onde chegaria? Hoje, como é... Hoje não existe nenhum player do segmento de alimentação que não tenha delivery. Não vai existir esse cara. Não vai. Eu, na época da pandemia, eu vi muitos restaurantes, escutava deles dizendo, eu mesmo não vou fazer delivery. Irmão, vai fazer. Ou é sobrevivência. Hoje não se concebe mais ninguém do segmento de alimentação que não tenha um delivery. Que as pessoas acostumaram a comer em casa. É fato. Só que a pandemia acelerou isso 10 vezes, cara. 10 vezes. O delivery ia crescer, ia ser uma tendência natural. O gráfico seria assim. Na pandemia, ele cresce absurdamente. E já é nosso hábito, né? Diz que em 21 dias você constrói um hábito. Não tem mais como você... Então, a importância da embalagem nisso aí, cara... Por exemplo, é um vídeo que eu sempre faço. Você já viu as redes de delivery, como é que ela vende a batata frita? Ela nunca vende em plástico. Ela nunca entrega, na verdade, em plástico. É entrega em papel. Por quê? Porque o papel, sua batata frita vai chegar sequinha. O plástico, ela abafa. Então, eu comecei a educar as pessoas. Porque é isso que eu digo. Eu tenho que ser educador, não somente vendedor. Eu tenho que explicar o porquê. Por que essa é melhor do que essa? Eu vendo as duas. Por mim? Não, cara. Mas essa aqui é melhor por isso, por isso, por isso. Qual é a experiência que tu quer proporcionar ao teu cliente quando ele recebe em casa? A melhor. Então, a melhor você tem que usar essa. Aí, mas fica... Eu vou lhe explicar o porquê. Tecnicamente, eu estou dizendo a você o porquê que essa é melhor do que essa. Mas fica à vontade. Mas por quê? Aí tem uma série de fatores, porque aí é patente. Então, eu estudo muito para falar. Vou dar um exemplo aqui. Óleo de algodão. Eu que implantei óleo de algodão aqui. Ninguém sabia o que era óleo de algodão. Ninguém. Não, isso é muito caro, eu uso soja. Cara, não usa soja. Eu fiz um treinamento com uma amiga minha que está com um projeto novo, inclusive. Essa semana a gente conversou. Para mim, ela é a maior especialista em óleo e gordura do Brasil, lá de Belo Horizonte. Eu cheguei para ela e disse assim, eu queria um treinamento. Quanto é que você cobra para me dar um treinamento? Eu disse, não cobro nada a você. Sentamos num sábado no escritório online, nós ficamos de 9 até meio-dia. Ela me ensinando óleo por óleo, óleo de palma, palmiste, óleo de soja, a diferença de um para o outro, isso é para isso, é para aquilo. Disse, pronto, agora eu sei vender óleo e gordura. Eu sei para que serve cada um. Eu pegava as amostras e ia para a fábrica de coxinha. Entrava na cozinha. Lanchonete e batata frita. Ó, testa essa com o meu óleo e testa com o teu. Vamos ver qual é o melhor. E quanto é que você economiza. Hoje, óleo de algodão. Qualquer lanchonete aqui usa óleo de algodão. Quais os benefícios de usar esse óleo? Ele aguenta mais... Ele tem a resistência térmica maior. Tipo assim, o óleo satura, queima, que a gente chama, ponto de fumaça, que a gente diz, né? Ele perde a propriedade de fritar, por exemplo. Aí tem as categorias. Óleo de soja, ele só aguenta até 160 graus. Óleo de algodão vai para 107, 180, 190. Se você vai chegar para um cara da lanchonete da batata frita, eu duvido que ele tenha um termômetro para medir o óleo. Ele joga o óleo lá e fritadeira ligada. O óleo já queimou, irmão. Porque a soja não aguenta muito tempo. Então a sua batata, a sua coxinha sai encharcada. Como o óleo de algodão, ele aguenta a temperatura mais, ele faz o que deve se fazer. Eu dou sempre o exemplo seguinte. Você imagina aqui que é uma molécula, essa é a molécula da soja. E essa é a molécula do algodão. Não, vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui. Essa é a molécula da farinha de trigo que faz a coxinha e a fécula, que é uma batata pequena. Essa é a molécula da soja, é do mesmo tamanho. E essa é a molécula do algodão. Quando essa aqui queima, de vez dela fritar por fora, ela entra no produto. O algodão é maior. Não entra. Não entra. O que é que ela faz? Só frita por fora. Eu estou ilustrando a técnica,
Mas aí eu explicaria com mais detalhe pelo treinamento que eu fiz. Então, quando eu comecei a mostrar isso às pessoas, esse cara, bicho. E outra coisa, a gente fez um teste, essa amiga minha fez um teste. Ela chegou num restaurante grande lá em Belo Horizonte e o cara tinha 4 fritadeiras elétricas. Ela fez, vamos fazer um negócio? Me dê uma fritadeira para eu usar o meu óleo e você fica com 3 e eu venho todo dia para o seu restaurante. Vamos encher as 4 fritadeiras no mesmo dia. Segunda-feira eu venho e a gente vai encher. Eu encho com o meu óleo e você enche com os seus 3 de soja. Beleza? Beleza. Ela foi segunda. Ela encheu de soja, ela encheu dela de algodão e o cara encheu os outros 3 de soja. Na terça-feira ela voltou, o cara teve que trocar as 3 de soja. Ela continuou com de algodão. Na quarta-feira ela voltou sem trocar e o cara trocou de soja. Na quinta-feira ela teve que trocar o dela. Então o meu óleo dura 4 vezes mais do que o seu. Acabou, irmão. Você está entendendo como o food é técnico, muito mais técnico de eu chegar lá e seu óleo de algodão é bom. Mas é 30% mais caro. Sim, mas rende 4 vezes mais. O que é caro? Então, quando eu digo que o food não é preço, é performance, é sobre isso. E conhecimento. E conhecimento. Aí você tem a palma, que é ainda mais resistente que o algodão. Aí você tem um palmiste que você pode usar, não para fritura, mas para um molho, um recheio. Então, assim, o mundo do food service é gigantesco de oportunidade. Agora você precisa entender. Se não entender, não tem sentido. Então, eu busco muito conhecimento, muito para aquilo que eu estou vendendo. Que não adianta só vender por vender, porque eu sou mais um vendedor, entendeu? Hoje, as indústrias que produzem embalagem, elas estão aumentando a qualidade da embalagem para deixar mais tempo o produto? Ou ainda está com, antigamente, só aquele plástico que passa 2 dias, 3 dias, 4 dias? Rapaz, a embalagem, a tecnologia que hoje está se aplicando a isso é uma coisa absurda. Eu tenho uma embalagem que a gente desenvolveu, que a empresa desenvolveu, que era a embalagem para atmosfera modificada. É um negócio impressionante. Você bota a bandeja numa máquina, essa bandeja. Essa máquina ela entra com gás, tira o oxigênio, que o oxigênio oxida o alimento, é que faz o alimento, né, se deteriorar, porque ela é condutora de fungo, de bactéria, tudo pelo oxigênio. Então ela expulsa o oxigênio e lacra. O seu queijo passa a ter 45 dias de validade. Quanto é a validade que você trabalha? Você botar bandejar um queijo, botar na prateleira, vai durar quanto tempo? 2, 3 dias. Então, só para você ter ideia do nível, hoje, do que está se fazendo de embalagem. Justamente por isso. Porque essa coisa as pessoas vão fazer... Querem praticidade para casa. Não quero comer fora, nem quero pedir. Vou fazer alguma coisa. Ela vai comprar um prato pronto, numa bandeja totalmente vedada e lacrada, que ela vai chegar em casa, tirar o plástico e botar no micro-ondas. A tecnologia envolvida ali, para aquele alimento ter um shelf life maior, é absurdo. Aí você tem que pensar, hoje está muito, né, em alta a questão da bio, que é a embalagem, que pode ser descartada no meio ambiente. Eu tenho um produto hoje que com 2 anos ele se dissolve na natureza. Que antigamente, esse mesmo produto, com tecnologia anterior... 20 anos. 20 anos. Então, assim, hoje em dia, cara, é absurdo o que se está se fazendo em embalagem. Absurdo. Absurdo. Eu tenho embalagem lá que você lacra ele, você bota o produto, lacra ele. Então, você pode vender no delivery sem medo, não tem medo de um acidente. Aquele produto só vai ser consumido na hora que você recebe na sua casa e você tira o lacre dele. Hoje você trabalha com quantas representações? 6, 7. Mas, como eu falei, são sempre complementares. Então, quando eu penso no meu marketplace, eu quero estar na cozinha à entrega. Eu digo na cozinha, no balcão de exposição e na entrega. Então, assim, eu fecho muito o círculo, entendeu? Para atender a toda a necessidade do mercado. E sempre tem sugestão de coisa nova. E como surgiu o nome da sua representação? O nome das donas, né? Que eu sou só um funcionário, é a Luquimar inicial
dos nomes da minha esposa e da minha filha. Porque na época eu tenho outro filho mais novo, mas eu só tinha minha esposa e minha filha, eu não tinha outro filho. E para mudar agora eu não tenho mais, né? Que é marca registrada. Nesse tempo todo de sua experiência, de 25 anos, já aconteceu algo engraçado, inovador, que você se surpreendeu, ou uma história emocionante, Rapaz, que é marcante até hoje? rapaz, tem muita, cara. Tem muita. Deixa eu lembrar uma aqui, viu? Assim, tem de dizer assim, cara, depois dessa tu desiste. Já teve. Tinha um... Na época, se eu tô falando em 2000, estão quantos anos atrás? 2000, 25 anos atrás, né? Logo no comecinho da minha carreira. Existia um maior distribuidor do estado, ficava no Sertão. Aí minha filhinha tinha 1 ano. Só tinha um carro em casa. Eu estava tentando prospectar esse cliente há meses. Ele ligou e disse, tal dia, vem aqui que a gente vai fechar o negócio. É o meu expectativa lá em cima, né? Eu digo, poxa, chegou meu dia, minha hora. Chegou. Aí, era no Sertão. E a minha filha tinha que ir para o médico, não sei o que. Eu disse, não, eu vou de ônibus. De Maceió para o Sertão. Eu peguei um ônibus que ia para Delmiro Gouveia. E na hora que eu fui comprar a passagem, a cidade chamava Olho d'Água das Flores, né? E na hora que eu fui comprar a passagem, eu perguntei, esse ônibus passa em Olho d'Água? Aí ela disse, passa em Olho d'Água. Aí eu disse, pronto, então é esse, né? Aí comprei a passagem, entrou no ônibus. O ônibus saía às 5 horas da manhã da rodoviária de Maceió. 5. E ao ônibus. Entrava em cidade, saía em cidade. Minha Nossa Senhora, não vou chegar mais não. Quando o ônibus chegou em Santana de Ipanema, eu cheguei pro motorista, lembra de mim, viu? Que eu perguntei, né? Você passa em Olho d'Água. Eu disse, passa em Olho d'Água. Lembra de mim que eu vou descer em Olho d'Água. Senão não se preocupe, não. Ele saiu de Santana de Ipanema, e naquela pistazinha ali, eu só vejo o ônibus encostando. No meio do absolutamente nada. E eu fiquei sentado, né? Vai entrar o céu, hein? Passou uns 10 segundos assim, o motorista olha para trás, Olho d'Água. Aí eu, pô, chegou. Digo, mas chegou aonde? Em Olho d'Água. Eu olhei pela janela para um lado e para o outro. E ele disse, isso eram umas 10 horas da manhã. Ele disse, é aí. Eu disse, mas não perguntei ao senhor se o senhor passava em Olho d'Água. Eu passo, eu não entro. Agora. E agora? Amigão, eu todo arrumado, parecia um advogado. Pasta 007, calça de linho, camisa de linho, saí andando pelo meio da Caatinga, sem saber para onde eu ia. Eu cheguei, quando eu subi, que avistei, eu digo, ali é a cidade. E o galpão era grande, pronto, é ali. Quando eu cheguei na recepção, a moça da recepção sentada, que olhou para mim assim, ela acho que não acreditou no que viu. Eu cheguei, já era meio-dia. Eu estava vermelho, mas lavado de suor. Eu disse, moça, fulano era o comprador, saiu para almoçar. Putz. Eu disse, não, vou aguardar ele. Ela, senhor, tá bem? Ela, tô querendo ir no banheiro. Ela, sai ali. Eu entrei no banheiro, cara. Eu tomei banho na pia, enxuguei todinho. Eu disse, meu Deus, será que é difícil? Vai ser sempre difícil assim. Eu procurei esse pedido, que eu até então eu tinha esse pedido guardado até hoje. Esse pedido foi de 99, 15 de setembro de 99. Eu guardei esse pedido porque eu disse assim, isso eu vou me lembrar lá na frente, para dizer assim, valeu a pena. Quando eu contei a história ao comprador, ele teve tanta pena de mim, que tinham outros representantes, eu nem conhecia, disse, cara, tu pode dar carona para ele, para ele voltar para Maceió, porque o coitado sofreu. Mas esse dia ficou marcado, e foi um marco para mim. Eu não lembro disso para reclamar. Mas dizer, poxa, não. Eu até acho graça hoje, depois que passa. Mas naquele dia, eu podia dizer assim, pô, não quero não isso para mim, velho. Porra. Naquele dia eu disse, não, eu vou guardar isso aqui, porque eu vou me lembrar e contar essa história no futuro. Então, assim, fora isso, assim, teve a minha filha, se disse assim,
cara, uma das suas maiores conquistas é que eu formei uma médica. A minha filha mais velha é médica. Aí você imagina um representante. A gente não tem salário fixo, a gente é produção. Né? E a gente tinha combinado de ela fazer federal, pública. Não tinha condição de pagar a faculdade particular de medicina. Né? Aí a mãe e ela me convenceram. Vamos fazer por teste. Vamos testar ela fazer no SESMAC. Digo, rapaz, mas vamos, tal, né? Para incentivá-la. Digo, tá bom. Ela vai e passa. E eu tenho muita fé. E tinha uma indústria que eu estava prospectando ela, acho que faziam quase 2 anos. 2 anos, praticamente. Cliente me indicava para lá. Mas é uma indústria muito tradicional e ela demorava muito. Acho que só se o representante matar ou roubar que ela vai tirar o cara. Mas não é pelo resultado. Mas os clientes, cara, se você pegar isso aqui, você vai desenvolver um trabalho pelo que você faz, enfim. Eu me lembro que eu cheguei em casa, aquela comemoração, passou no vestibular e agora, mas vamos ver se dá para ir ou não. Nesse dia eu entrei, fui para o meu quarto, fui para o banheiro, fui tomar um banho. E pedi a Deus, se tiver que ser, me dê um sinal. E eu já tinha um plano na cabeça. Não. Eu matriculo, ela cursa um MEI, ela cursa um semestre, eu tranco e ela vai fazer. Vai tentar a pública, mas pelo menos a vaga está garantida. 14 dias depois, essa indústria me contrata. Então tem aquela frase que diz assim, primeiro você coloca o pé para Deus colocar o chão. Eu vivi isso. Literalmente. Nunca tranquei um semestre. Ela se formou nessa faculdade. Inclusive, eu fiz um vídeo que a empresa me pediu, que eu contei essa história lá, nessa empresa. A empresa fez aniversário de 60 anos e tem um vídeo meu no Instagram da empresa contando essa história. Que todo mundo dessa empresa sabe, os donos, tudo sabe dessa história. Então, isso foi para mim foi um marco. E assim, uma conquista para mim, pessoal, que é assim, Flávio, você tem sonho? Sonho é aquilo que eu vou ter que depender dos outros. Eu tenho objetivos. Eu tenho um sonho de ser um avô. Depende de mim, não. Esse é um sonho. Mas qual o sonho da sua vida? Eu tenho um objetivo. O que é que eu quero? Eu quero isso. Vai depender de mim. Então, essa coisa eu tenho esse conceito. Assim, não, isso não é um sonho. É sonho. Por que é sonho? Porque o sonho fica no campo do imaginário. O objetivo é como você concretiza e transforma aquilo numa meta. Pô, isso é sonho ou é meta? Se é meta, a responsabilidade é minha. Se é sonho, é de terceiros. Então, tenho muito isso comigo. Eu vou atrás daquilo que são os meus objetivos, que eu traço como objetivo. Então, se eu fosse citar assim, 2 coisas marcantes da minha trajetória, foi logo no começo e foi agora. Isso tem o quê? 8 anos atrás, que ela formei uma médica. E eu tenho muito orgulho disso. Principalmente do orgulho da médica que ela é. Muito bem. E qual o legado que Fábio Monteiro quer deixar no mundo corporativo? Cara, que nunca pare de estudar. Nunca ache que sabe de tudo e nem nunca ache que não sabe de nada. Eu nunca terceirizei a responsabilidade daquilo que eu faço. Tudo é minha responsabilidade. Eu falo uma coisa que até às vezes minha esposa, minha filha não gosta muito. Cara, eu digo, eu sou muito bom no que eu faço. E não é prepotência isso. É autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque quando eu declaro isso em público, eu estou me comprometendo com todo mundo. E eu vou dizer assim, cara, eu disse que eu era bom. Eu vou ter agora que ser bom. E pouca gente diz isso porque tem a falsa humildade. Isso não é humildade. Eu dizer que você é bom comprador? Você se acha bom comprador? Não se acha bom comprador? Não, assim, tem que buscar melhorar a cada dia, né? Mas você faz bem feito o seu trabalho, não faz? Quando eu digo que eu sou bom, não é porque eu não chego no meu limite, não. Eu sou bom porque eu procuro ser bom a cada dia que passa. Então, quando você diz isso e declara isso, é porque você se autorresponsabiliza de dizer, bicho, eu não posso deixar cair o nível. Eu não posso deixar menos do que eu disse que eu era. Então, eu busco sempre estar sempre melhorando, sempre me atualizando, sempre pensando em fazer coisa nova.
Tem um livro que eu li recentemente, que eu gosto muito de ler, que assim, as 5 habilidades das pessoas excepcionais. Uma delas é assim, observação. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Observe que tudo é informação para você. Tudo você pode usar no seu negócio, na forma de se abordar. Então, a gente tem que observar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Tudo, absolutamente. Comunicação. Você tem que saber. As pessoas não vão adivinhar o que você faz. As pessoas não vão adivinhar. Não vai cair do céu. Você tem que dizer o que você tem. Se você quer trabalhar no ramo comercial, na área comercial, irmão, você quer empreender, as pessoas têm que saber. Um dos caras que eu aprendo muito é o João Adib da CIMED. O cara é bilionário. Ele precisa estar aparecendo no Instagram todo dia para falar da empresa dele. Quem não conhece a CIMED hoje? Mas as pessoas conhecem por causa dele. Então, a empresa... E eu digo, empresa, você é representante, você é empresário, eu não sou vendedor. No meu negócio, uma das coisas que eu faço é fazer negócio, mas eu não sou vendedor, eu sou um gestor. Então, as pessoas precisam saber quem é que está por trás da minha empresa. E eu boto a cara para bater. E a gente tem que ter esse entendimento que eu tenho um entendimento que eu não sou só um vendedor. Que não é responsabilidade só da minha indústria, das coisas que acontecem. Não, irmão, a responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que fazer as coisas acontecerem. Sou eu que tenho que propagar e divulgar aquilo que eu estou ofertando para o mercado. Cara, você não acredita. Se eu acredito naquilo que a empresa me confiou e me delegou a comercializar, o primeiro cliente dessa tem que ser eu. O primeiro cliente dessa caneca, eu que tenho que dizer que, Luiz, essa caneca aqui, velho, você tem que por conta disso, por conta daquilo. Se eu não acredito na empresa, se eu não acredito em mim, e vai procurar outro ramo, campeão. Comercial não é para você. Hoje, na sua visão, quais os 3 pilares mais importantes que um representante comercial ou vendedor precisa ter? Comunicação, em primeiro lugar. É fundamental. Atitude. Vou mudar. Proatividade. Né? Representante de indústria, por exemplo, no meu caso. Eu quero desenvolver esse trabalho, por exemplo, que eu fiz para divulgar meus produtos para o segmento da confeitaria. Eu não esperava que a indústria fosse mandar para mim os produtos. Não, eu vou na loja, eu vou no meu cliente, eu mesmo compro. Eu vou lá e faço a coisa acontecer. Cara, tem gente que ainda tem cabeça muito de vendedor. Eu sou um gestor, eu sou um empreendedor. E todo empreendedor, quando você vai botar um negócio, você não tem que investir? O meu investimento é nisso. É mínimo. Tempo e recurso para eu chegar, vou comprar uma amostra, vou fazer um kit, vou fazer alguma coisa, vou fazer algo diferente. Isso que faz a diferença. Tá? E resiliência, amigo. Resiliência não, eu li um livro chamado O Antifrágil, Nassim Taleb. A resiliência ficou meio que uma palavra de modinha. Você tem que ser resiliente, você tem que suportar, tal. E quando eu li esse livro, ele tem um conceito diferente, que é o antifrágil. O que é o antifrágil? Ele está um nível acima do resiliente. O antifrágil é o cara que suporta a pressão e sai dela melhor. Esse é o antifrágil. Suportou, passou por aquilo. Em vez de eu sair daquilo reclamando, meu Deus, me vitimizando, não. Eu vou sair daqui, vou sair daquela situação melhor do que antes. Então, comunicação, proatividade e antifragilidade. Isso aí para você, quem é do comercial tem que ter. E como construir relacionamentos sólidos com o cliente? Se comprometendo, principalmente na hora de resolver problema. Na hora de resolver problema é o teste. Se esconda não, irmão. E a gente fica numa situação, e eu entendo, porque muitas vezes a gente depende da indústria. Eu sou um intermediário. Eu não sou o tomador da decisão. E eu encho o saco da indústria. Eu digo, irmão, olha, pessoal, a gente não vende só produto. A gente dá informação. Informação faz parte do negócio. Então eu fico possesso se eu peço informação, porque um cliente pediu. E eu não tenho isso rápido da indústria. Cara, eu sou o cara mais chato que existe.
pode ter certeza que a cada 10 minutos eu vou... E aí? E aí? Eu fico louco. Às vezes o cliente diz, bicho... E é ruim para mim dizer, eu não tenho... Cara, me mata você dizer, eu não tenho informação. Irmão, eu tenho que ter informação. Eu disse, cara, vamos dar informação para o cliente, nem que ela seja ruim. Nem que ela seja uma informação negativa, mas dê. Não deixe o cliente no vácuo, não. Isso é o que me mata do coração. É horrível para mim quando o cliente diz assim, não sei. Putz, não sei, cara, não sei nenhuma resposta. Porque eu gerei expectativa para o cliente. E o cliente quer, no mínimo que ele quer, é uma informação. É o básico. Então, aí você começa a construir essa responsabilidade do que acontecer, você é responsável. De coisa boa e coisa ruim. Que isso faz parte do jogo. Se eu botar numa balança, 70% do meu tempo é resolvendo problema. 20% é arengando com a indústria, 10% tirando pedido. E desses problemas, o que mais afeta no dia a dia? Logística. Eu acho que a gente, hoje, no Brasil, a gente tem uma dificuldade em logística muito grande. Talvez por escassez de mão de obra especializada. Mas eu não vejo muito, e olha que eu trabalho com empresa do Brasil inteiro. Do Sul, do Nordeste, do Sudeste. E o problema é o mesmo. Hoje é logística. Se eu não fosse para o Food Service, eu investiria em capacitação em logística. É uma demanda que está crescente sem mão de obra especializada. Eu estava conversando com um cliente e ele me disse uma coisa, ele está com dificuldade de achar motorista de caminhão. Aí eu parei para pensar e eu lhe faço uma pergunta. Você conhece algum motorista de caminhão de 25 a 30 anos? Não. Como é que vai ser o futuro? Eu conheço influencer, blogueiro. Como é que vai ser daqui para frente se a gente é um país que precisa de usar muito rodoviário ainda? Nós temos um problema seríssimo. A gente não tem condições de fazer caminhão autônomo. A gente não tem estrada para isso. Como é que vai ser para o futuro? Isso é uma preocupação que essa conversa eu tive com ele no final do ano. E, cara, isso está martelando na minha cabeça até hoje. Disse, meu Deus, como é que vai ser daqui a 5 anos? E eu tentei, puxei na memória. Disse, pô, um motorista de caminhão de 25 a 30 anos, eu não conheço mesmo, não. Que geralmente é galera antiga. E quem é novo é porque é herdou do pai. Mas uma pessoa de 25, 26 anos, você motorista de caminhão? Raríssimo, cara. Nós temos vários problemas para o futuro que a gente precisa pensar. Muito. Pensar muito e muito seriamente de como é que vai ser o nosso futuro. Hoje realmente a mão de obra, principalmente no segmento varejista alimentar, tá feio. Cara, eu em 2023, 22 para 23, eu gosto muito de pegar avião e para conhecer as fábricas. Ir para as fábricas para visitar, conhecer. Por minha conta mesmo. Conhecer mais de perto. Conhecer as pessoas, como eu falo, eu me lido com pessoas. Né? Fica muito frio esse relacionamento por telefone. Desci no aeroporto, aluguei um carro e fui andando nas rodovias. Cada porta de fábrica tem uma placa. Contrata-se, há vagas. Primeira coisa que passa na minha cabeça. Pô, região desenvolvida é outra coisa, né, cara? Gera emprego, né? Entrei numa fábrica, conversando com o gerente e tal, e eu comentei com ele. Cara, sensacional, é uma região desenvolvida. Lá na minha região, você não vê muito isso. Mas em cada porta de fábrica aqui é vagas. E começou a rir. Disse, não, Flávio, não é não. É porque a gente não tem gente para trabalhar. Mas não, pare com isso. Aí ele, vamos aqui, chão de fábrica. A galera trabalhando nas máquinas, e parou todo mundo. Oh, esse é um representante nosso de Alagoas. Tá? Quem aqui é do Maranhão, a galera? Estava em Santa Catarina. Quem aqui é da Bahia, outra galera? Tinha até uma lagoana, acho que era Lagoa da Canoa. Aí eu piquei. Flávio, a gente está juntando as indústrias aqui. A gente freta ônibus e está trazendo a galera do Nordeste para vir trabalhar. Pagando muito mais do que lá. Toda estrutura, tudo, todos os benefícios.
Porque a galera daqui não quer mais. Só que tem um problema. No verão é massa. Só que no inverno aqui dá -2. Aí dá saudade de casa, frio demais, não está acostumado, e 70% volta. E lá vai pra gente chamar outra turma. Para você ter ideia, ele me disse, para você ter ideia, a gente está pagando comissão para quem arranjar funcionário. Eu nunca escutei isso na minha vida. Eu também não. Se você achar uma pessoa e você indicar e ele vier para cá, passar no processo seletivo, fazer os exames, eu assinei a carteira dele, 3 meses depois que efetivou, eu lhe dou R$500. Eu não acreditei no que eu estava escutando, mas é uma realidade. E eu estou falando de 2 anos atrás. Hoje está muito pior. Hoje está muito pior. Essa mesma pessoa chegou para mim ano passado, fez um vídeo e mandou para mim. Sabe aquela conversa que a gente, da fábrica? Duas máquinas paradas. Está parada não é porque eu quero, não. É porque não tem gente para operar. Aí o cara, aí você tá indo para a China, o dono, para comprar máquina toda automatizada, que uma pessoa opera. Já se preparando. Vai se preparando. Está automatizando, está trocando todas. Um projeto de 5 anos que a gente vai trocar todos os equipamentos para equipamentos automatizados. Mas se você deixar de vender tendo equipamento e matéria-prima, você deixar de vender porque não tem ninguém que opere a máquina para você fabricar, para a indústria isso aí é a morte, cara. E além de elevar o custo. Total, lógico. Não tem produtividade, o custo vai lá para cima, né? Você faz o preço médio com o custo que você tem. Não tem capacidade produtiva. É de que eu estou ocioso no turno. Não imagino para uma fábrica o que é isso. Eu estou ocioso um turno porque eu não tenho jeito para trabalhar. Então, assim, a gente está vivendo e isso vai se refletir, não é agora, a gente já está sentindo agora, mas isso não foi de agora que começou. E eu não sei como é que vai ser nos próximos anos com relação a isso. Vai ser complicado a gente parar para pensar direitinho. Quais são os processos que a gente precisa entender que vai ter que ser mudados, porque a gente vai contar mais com pessoas. Vamos ver IA. IA, irmão, vou dizer uma coisa para você. IA, a gente está anos-luz ainda do que a gente pode ser feito. IA não é um Google, não. IA é muito maior do que isso. Como eu falei, eu sou curioso, eu fiz um curso de IA. Cara, mas tem coisas que ainda tem que ter ser humano para fazer. E é muito bom para... Informação, projeto, relatório. Mas a IA vai dirigir um caminhão? Não vai, irmão. Nem tão cedo, não, vai. Nem tão cedo. Nem tão cedo. Ela pode dar orientação. Exatamente. Mas tem que ter um ser humano atrás para querer fazer. Como é que vai resolver esse problema? É uma incógnita, né? Falando sobre isso, você acredita que a profissão de vendedor vai deixar de existir? Não, nunca. Por quê? Porque a gente cria relacionamento e a nenhuma vai criar relacionamento. Vender, todo mundo faz. Se eu quisesse ficar no meu escritório, ou eu não vou mais sair para a rua, botar televendas ou IA no WhatsApp, automatizar um WhatsApp com IA, eu poderia fazer isso. Mas eu tenho certeza que o resultado não vai ser a mesma coisa. O ser humano, ele precisa relacionar com outro ser humano. Isso é fato. Eu tenho cliente que diz, não, eu quero que você venha aqui. Estou cansado de ir no cliente, chegar lá no cliente, nós vamos conversar 40 minutos. No final, o pedido. O pedido já estava pronto. Mas a gente queria conversar. Queria saber como é que estão as coisas, como é que está a tendência. O que é que vem por aí? Então, não é só a relação comercial, não é só vender e comprar. E a gente tem que trocar. É isso que a gente faz de relacionamento. E eu sou muito assim, cara, olha, precisa olhar isso aqui porque eu vi uma tendência assim e eu dou... É como eu falo, cara. Eu sou um gestor e até sou gestor do negócio do meu cliente. Que eu sempre digo assim, eu só faço sucesso se o meu cliente fizer sucesso. Não existe um fazer e outro não. Não existe. Pelo menos no meu conceito.
Eu só cresço se o meu cliente crescer. Quem faz ele crescer? Eu faço parte do processo para ele crescer. E quanto mais informação, quanto mais conhecimento, quanto mais direcionamento consigo dar para ele, mais eu facilito que ele cresça. E ele crescendo, eu cresço junto. Pronto. Eu sempre digo assim, cara, não se preocupe. Eu não vou ficar rico com um pedido só. Eu não quero ficar, e nem vou ficar rico com um pedido só. Agora, na simetria tempo, a gente consegue crescer junto. É assim a relação. Eu tenho 25 anos, se perguntar, pensa, eu fiz 50 anos ano passado. Aí você diz assim, nessa hora, dá um break, nessa hora você vai dizer, é mesmo, nem parece. Eu diga, é mesmo, nem parece. Pronto. Parece, pessoal. Não, né? Pô, aí, mas, tá vendo? E eu não passo na minha cabeça, entendeu? Não passa na minha cabeça quando é que eu vou parar. Eu ainda tô como se tivesse ainda no primeiro dia, no primeiro dia com a mesma motivação, querendo aprender, querendo fazer, querendo construir, querendo, como fazer, deixar um legado para as pessoas desse segmento. E eu vejo muito isso, principalmente a galera, meus colegas de representação de fora. Assim, e é muito bom isso. Cara, você é uma inspiração que eu tenho. Eu digo, irmão, só faça, só comece. Bote a cara, não ligue não. Vamos chamar de blogueirinho, vamos chamar... quer aparecer? Não. As críticas, é mais crítica negativa. Ah, total, velho. Mas o sucesso cura. Quando você vê o seu resultado, velho... Primeiro, eu só dou relevância às críticas que a minha esposa me dá. São as únicas que eu paro para pensar. O resto... Não tenho a menor preocupação com isso. Estamos se aproximando aqui do término do podcast e nós temos uns quadros. Certo. Vamos participar aqui desse quadro. Quem é você? Mas não é do Tiririca não, né? Essa aqui é do Tiririca, mas não é. E você pode responder com uma frase ou se você também não quiser responder, fica à vontade. Certo. Qual o seu propósito nessa vida? Impactar positivamente a vida das pessoas que estão ao meu redor. Qual a sua maior habilidade? Ter fé. Uma curiosidade sobre você que ninguém conhece, até a sua própria esposa. Ela conhece tudo de mim. Mas que eu sou extremamente tímido. Qual foi a coisa mais bonita que já te falaram? Eu te amo e ela fala isso todo dia da minha esposa. Qual a sua maior saudade? Meu pai. Foi a minha inspiração. Uma música. É aquela música que eu canto para minha esposa, que eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais, do Geraldo Azevedo. Uma pessoa. Minha esposa. Uma empresa. A minha, Luquimar. O que te faz sorrir depois de um dia difícil? Chegar em casa e estar com a minha família. Aqui eu vou fazer um bate e volta. Tá. Você pode responder com uma frase ou com uma palavra. Certo. Lucila Brandão. Tudo, minha vida. É o que me faz levantar todo dia. Marina e Otávio. São as melhores coisas que eu produzi, são os meus filhos. Família. Tudo. Eu sou um leão para minha E família. Deus. Devo tudo a ele, cara. Tudo, absolutamente. Sem ele, nada disso estava acontecendo. E o que é a vida, como diz o nosso amigo Ricardo? Cara, a vida é uma experiência e uma oportunidade que Deus lhe deu e que
se a gente souber aproveitar, bem aproveitada. E aproveitar não é, que eu digo, não é ser louco. Mas aproveitar é deixar, quando passar por aqui, depois que for embora, ser lembrado com alguém que esse cara... Flávio era um cara show. Nota 10. Nota 10. Ele era um cara 100%. Essa, para mim, é o meu significado do que eu vim fazer aqui. É como eu vou ser lembrado depois que eu partir daqui. Chegamos no fim do nosso podcast. Rapaz, já. A Escola do Varejo agradece a sua presença, Flávio, de você ter vindo aqui, passado um pouco desses insights, dessas dicas do mundo das embalagens, do food service, que eu sinto que é um canal e um nicho que as pessoas têm muita dificuldade. Até as próprias lojas que revendem, até as próprias pessoas que usam esses produtos para produzir outros e revender. E você é aquele cara que está lá todos os dias, postando um story, retirando uma dúvida, inovando, falando que esse produto fica melhor, essa receita fica melhor com esse produto, sentindo a dor de cada um desse segmento. Inclusive, eu criei um personagem, né? Eu criei o dublê do confeiteiro. Que eu me visto como se fosse confeiteiro e eu interajo com... E isso aí, cara, causou uma sinergia. As pessoas começaram a... Pô, é mesmo, cara. Se identificaram com isso. Porque, como eu conheço a dor, eu simulo como... Cara, eu tô querendo isso aqui, representante. O que é que eu faço? Isso... As pessoas que me encontram quando estou em loja, eu vou visitar um cliente, aí as confeiteiras estão na loja, não, dublê, vem cá, dublê, como é que você faz? E isso aí isso deu muito certo, porque foi a forma que eu encontrei de ter a empatia. E elas entenderem que eu também sei qual é a dor que elas têm. Então, o meu trabalho, assim, é educacional. Eu digo assim, eu sou também um educador. Né? E tem dado certo, tem muita coisa para vir para frente ainda. Você se entorrado, muito obrigado por ter vindo. Cara, eu dou parabéns pela iniciativa de vocês. Eu também tenho um podcast, eu sei o quanto isso não é que é trabalhoso, mas exige da gente uma energia, uma disponibilidade, uma boa vontade de fazer, porque assim, eu tenho certeza que isso é uma operação que não se paga, é muito mais investimento do que eu estou ganhando alguma coisa. Mas o que vocês estão construindo, que você falou em legado algumas vezes aí, é isso. Aqui, Alagoas precisava do que vocês vêm fazendo. Então, quando você me convidou, cara, foi uma honra estar aqui sentado com vocês, porque isso aqui, cara, aos poucos vai transformando a mentalidade do mercado como um todo. Vocês trouxeram, eu me sinto honrado que eu vi quantas pessoas vocês trouxeram aqui, relevantes, assim, eu estar aqui também, eu me sinto muito honrado por isso, mas eu queria deixar aqui os parabéns para vocês, né, do que vocês estão construindo aqui, que isso é legado. Isso aqui que vocês estão fazendo aqui é legado. E eu sei que não é fácil. Não é fácil como eu falei, disponibilidade de tempo, investimento e tal, e até por desconfiança de algumas pessoas, mas isso aí e tal. Cara, continuem. O que eu posso dizer assim, eu tenho um princípio que eu aprendi, o princípio dos 3 Cs. Comece, continue e conclua. Tudo que eu pretendo fazer, quando eu me planejo para fazer, eu digo, princípio do 3C. Vamos começar do jeito que está. Vamos continuar e não parar. E vamos concluir, né, aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, mais ou menos, muito obrigado e parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui. Acompanhando esse resumo do nosso Flávio Monteiro, nosso amigo, falta a frase do Ricardo, né? Então, acompanhando isso que você falou, pensei aqui numa frase, ela é mais do dia a dia. Pode existir 1000 razões para você não ter tentado. Não, errei. Cadê o Ricardo agora? Cadê o Ricardo para ajudar? Tá vendo? Pode haver 1000 motivos para você não ter conseguido, mas nunca a de não ter tentado. Perfeito. Gostei dessa frase. Eu vou adotá-la. Siga o nosso canal Escola do Varejo Podcast, primeiro podcast de Alagoas em Varejo. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço.